Meus irmãos, nesse momento vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Se você puder aumentar mais um pouco para mim aqui o microfone. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, irei ler do verso 1 ao verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. Se você encontrou o texto, diga amém. Nós estamos, irmãos, todas as quintas aqui, expondo o livro de Atos. Tivemos aí essas 3 semanas, né, com outras mensagens, né, mas também tivemos a exposição, tanto pastor Ailton, como também do nosso irmão Neno, no livro de Atos. Então, eu vou dar continuidade à exposição sequencial. Então, nós vamos olhar especificamente para esse texto, Atos, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Versículo 9. Tornou-lhe Pedro: Porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém. Só até aí. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus mais uma vez a nossa vida. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez reunidos para louvar o teu nome, como também para ouvir a tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Senhor, e fala ao nosso coração. Abra nossa mente para compreender, mas também o nosso coração para que sejamos alimentados por Ti. Faz com que a Tua palavra, a verdade do Senhor, se torne prática na nossa vida, em nossa igreja, no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderão também acompanhar pelo slide, pedir para colocar a introdução. O Deus que se revela nas Escrituras não é apenas misericordioso e gracioso, Ele é absolutamente verdadeiro, justo e santo. O Deus que se revela nas Escrituras, Ele não é simplesmente um Deus misericordioso, gracioso, amoroso, mas Ele é um Deus santo, um Deus justo,
um Deus que manifesta também o seu juízo e a sua santidade. O texto que nós acabamos de ler está tratando desses aspectos também do caráter de Deus, a sua santidade, a sua justiça, a sua misericórdia, como também as suas intervenções, as suas providências na história da igreja. Deus aqui, irmãos, está manifestando a sua justiça, o seu juízo, como também a sua santidade, a sua intervenção aqui na igreja em Jerusalém, na igreja primitiva. A gente olha para esse texto, nós percebemos, irmãos, o evangelista Lucas tratando aqui dessa intervenção de Deus contra a vida de Ananias e contra a vida de Safira, que eram membros da igreja ali em Jerusalém. Eles tinham professado a sua fé em Cristo Jesus, faziam parte da igreja, faziam parte do rol de membros daquela comunidade cristã ali em Jerusalém. No entanto, eles foram disciplinados pelo Senhor. E essa disciplina não era simplesmente não era uma disciplina eclesiástica, não era ficar ausente de alguma atividade, mas essa disciplina foi uma disciplina que tocou a vida deles, porque o texto diz aí que eles morreram, eles foram mortos pelo Senhor. Ouvindo essas palavras, versículo 5, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo de número 10, no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Ou seja, Deus tocou a vida, retirou a vida de Ananias e Safira pelo pecado deles. E qual era o pecado aqui? Era o pecado da hipocrisia, a hipocrisia espiritual. O relato, irmãos, do evangelista Lucas é muito importante, porque Lucas aqui está registrando um problema dentro daquela igreja. Então, Lucas não apenas registra as bênçãos de Deus naquela igreja, ou a vida comunitária de paz, de alegria, de singeleza, conforme Lucas descreve aí nos capítulos anteriores. Especificamente no capítulo 4, versículo 32 ao 37, o evangelista Lucas está falando da comunidade cristã e como ela vive bem. Ela vive bem, está crescendo, a comunidade está vivendo o amor fraternal. Diz o texto no versículo 32, da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Tudo era comum, não havia quem passasse por necessidade, porque os que tinham uma maior renda, contribuía, ofertava para aqueles que estavam passando por necessidade, ou seja, havia esse amor fraternal, havia essa comunhão. Tanto é que no versículo 36 e 37, o evangelista Lucas apresenta a oferta de Barnabé. Veja aí, versículo 36 do capítulo 4. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Barnabé vende e deposita esse valor aos pés dos apóstolos para que a igreja primitiva pudesse administrar esses recursos e socorrer os necessitados. Então, a igreja estava aqui, irmãos, vivendo esse amor, vivendo fraternalmente. Essa oferta de Barnabé, ela é bem vista. No entanto, a oferta de Ananias e Safira, logo no capítulo 5, ela não é aceita por Deus. Ela não é bem vista. Por quê? O texto diz, capítulo 5, versículo 1, entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, meus irmãos, qual o problema que está acontecendo? Por que não foi
essa oferta aceita? Será que eles tinham que dar tudo? Havia uma obrigação na igreja primitiva dos mais ricos venderem as suas propriedades e darem tudo para a igreja? Não. Nós já vimos isso em exposições passadas, que não havia essa obrigação. A obrigação da igreja, no que diz respeito às contribuições, eram nos dízimos, nas ofertas. No entanto, quando havia esse compromisso por parte da igreja, de que o valor de uma oferta seria apresentado para a igreja, para acudir, ajudar os necessitados, essa oferta deveria vir de modo integral, como foi prometido, como foi falado, como foi anunciado. Então, eles vendem essa propriedade e, ao invés deles darem a oferta daquilo que eles receberam, eles retêm uma parte e dão uma oferta apenas de uma parte daquilo que eles receberam. Eles estavam sendo hipócritas, estavam vivendo falsamente, estavam dizendo que estavam doando para o Senhor o valor da venda. No entanto, havia mentira, porque eles não estavam doando o valor, eles estavam doando parte do valor. Eles não estavam doando tudo aquilo que eles estavam anunciando, mas falsamente eles reteram uma parte, dizendo que estavam doando o valor. Veja, por exemplo, o que diz aí no versículo 2: mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. João Calvino, comentando esse texto, ele afirma que o problema aqui não é a venda em si. O problema aqui não é a oferta, ou parte da oferta em si. Porque eles poderiam, simplesmente, a propriedade era deles, poderiam vender e ficar com o valor. Ou poderiam vender e dar tudo para a igreja. No entanto, o compromisso deles com a igreja é que o preço daquela propriedade, daquilo que eles venderam, iria ser passado para a igreja. Não foi o que aconteceu. Eles reteram parte. E João Calvino, portanto, afirma que o problema aqui não é o valor em si, mas é a hipocrisia espiritual. Apresentar uma coisa sem ser aquilo real. Apresentar uma verdade sendo ela uma mentira. Uma mentira aqui, irmãos, que para o mundo pode ser algo parcial, mas não existe mentira parcial. É aqui uma verdade apresentada, a hipocrisia espiritual. Como é que essa hipocrisia espiritual ela se revela? O perigo da hipocrisia espiritual. Que perigo é esse? Primeiramente, Lucas trata sobre a natureza da hipocrisia. Veja o que diz aí, irmãos, o versículo de número 3. Vamos ler juntos em uma só voz. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Veja a pergunta de Pedro para Ananias. Por que Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse contra o Espírito Santo. Pelas palavras de Pedro aqui, irmãos, Lucas está registrando essa natureza da hipocrisia espiritual, ou seja, da falsidade, de apresentar uma coisa sem ser, ou melhor, sendo outra, apresentar uma coisa sendo totalmente outra. Pedro, portanto, está afirmando que essa hipocrisia, ela tem a sua natureza em Satanás. Por que Satanás encheu o teu coração? Porque tu ouvistes as propostas de Satanás? Porque você deu lugar ao inimigo para que mentisses, não à igreja, mas ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Por que você fez isso?
Você não está indo contra a igreja, você não está mentindo para a igreja, mas você está indo contra o Senhor, está querendo se esconder do Deus vivo. Encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Versículo 4, vamos ler juntos. Conservando-o porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Veja, irmãos, o problema não era a posse, não era o valor, mas é a mentira. É apresentar algo que não é real, que não é verdadeiro. Versículo 4 em diante: como, pois, assentaste no coração este desígnio? Há uma responsabilidade aqui de Ananias, do pecador. Como foi que você permitiu que isso assentasse no seu coração? Como foi que você permitiu que essas orientações malignas pudessem assentar, repousar no coração? Como foi que você permitiu abrir o coração para essas coisas? A responsabilidade, portanto, aqui apresentada por Pedro é do pecador, não é de Satanás, não é da serpente, do inimigo, mas é do próprio pecador. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas o versículo 4 diz: mas a Deus. A hipocrisia é a dissimulação deliberada, a tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que somos mais espirituais do que na realidade somos. Eles estavam tentando apresentar uma realidade falsa, uma inverdade. Não era todo o valor, não era aquilo. Eles retiveram parte desse preço, desse valor, como se tivesse entregado tudo. Queria dar uma de espirituais. Queriam ser como um Barnabé, que nos versículos 36 e 37 trouxe todo o preço e depositou aos pés dos apóstolos. No entanto, eles não fizeram isso. Eles estavam retendo esse preço, esse valor. O verbo aqui, irmãos, reteve, é idêntico à passagem que se encontra no livro de Tito, capítulo 2, versículo 10, que diz: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O termo aqui, irmãos, apresentado, escrito pelo evangelista Lucas, reteve, é a mesma palavra no grego utilizada por Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 10, para a palavra furtem. Eles furtaram. Não era deles. Eles já haviam dado ao Senhor. Já tinham manifestado isso diante de Deus e diante dos homens. Mas furtaram aquilo que era de Deus, que era do Senhor. Retiveram isso. Entregaram apenas uma parte. Eles estavam vivendo, irmãos, aqui uma hipocrisia. Ananias cometeu um pecado grave. Não simplesmente mentir, contra o Espírito ou contra Deus, mas literalmente esse texto diz: Ananias, como é que Satanás encheu o teu coração para falsificar o Espírito Santo? Martin Lloyd Jones, irmãos, comentando esse texto, ele afirma que essa hipocrisia não era simplesmente mentindo contra a igreja ou contra Deus, mas eles estavam falsificando uma espiritualidade. Eles estavam falsificando uma oferta, como se fosse toda a oferta. Eles estavam falsificando uma generosidade. Era hipocrisia. O pecado dele não foi apenas mentir ao Espírito Santo, mas tentar falsificar o Espírito Santo,
buscando representar sua fraudulenta ação como divinamente inspirada. Eles estavam dizendo que isso era de Deus, que era para Deus, era para a igreja, mas não vinha de Deus, não era para Deus nem para a igreja, mas era para eles se apresentarem como homens piedosos, pessoas piedosas que estavam vivendo uma generosidade aparente, simplesmente aparente. Como, pois, assentastes no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, a natureza da hipocrisia, irmãos, ela vem de Satanás. Ela cria uma aparente realidade. Ela se camufla com uma piedade, com uma generosidade, religiosidade. No entanto, essa hipocrisia, essa aparente verdade, ela não se sustenta diante de Deus. Ninguém consegue enganar a Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, para a igreja, para nós. Porque as pessoas podem fazer coisas, né, boas, pensando apenas em popularidade, pensando apenas em ser vistas, né, pelos homens. Mas isso é hipocrisia. Mais do que isso, muitas vezes Deus nos orienta a realizarmos algo na igreja e muitas vezes nós queremos reter aquilo que é do Senhor. E a gente age na igreja como se estivesse vivendo integralmente aquilo que o Senhor nos ordenou. As pessoas não veem, mas Deus vê que não é algo integral, não é algo completo. E isso também é hipocrisia. A segunda verdade desse texto, irmãos, é que Deus, ele desvenda a hipocrisia. Essa hipocrisia, ela está sendo aqui descoberta. Porque veja o que diz o texto, versículo de número 5. Vamos ler juntos? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dizendo: vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. A hipocrisia, ela é aqui registrada, no entanto, essa hipocrisia, ela é desfeita, é descoberta, ela é revelada. E aqui está o segundo ponto: a hipocrisia é desmascarada. O apóstolo Pedro, irmãos, movido pelo Espírito Santo, faz as perguntas certas para Ananias, faz as perguntas certas para Safira, e essa hipocrisia então é revelada, é desmascarada. Vendestes por quanto? Foi tanto, aqui está o dinheiro, e não foi. Eles retiveram parte daquele valor. Irmãos, portanto, aqui a ação de Deus conservando, tratando com a igreja. Essa hipocrisia, ela é desmascarada. Satanás havia derramado suas sugestões malignas no coração de Ananias e Safira. O casal, em vez de resistir ao diabo, deu guarida às suas propostas. Caíram na armadilha e resolveram hipocritamente mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. No entanto,
esse engano não perdurou por muito tempo. Deus então revelou e eles foram então tratados pelo Senhor. Não somente ele, mas também a igreja. Quando Pedro declarou que Ananias reteve parte do dinheiro, o texto diz aqui, né, apropriar-se indevidamente, né, reteve. A mesma palavra de furtar, de roubar, essa palavra utilizada por Paulo em Tito 2,10. Irmãos, um homem pode enganar as pessoas, os homens podem enganar uns aos outros, mas ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode enganar ao Senhor. Tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que não procede da verdade, é revelado pelo Senhor. É revelado por Deus. Triste é, irmãos, cair, né, nas mãos do Deus que é santo e justo, que tudo vê. Nós não estamos aqui trabalhando para a igreja em si, mas nós estamos trabalhando para Deus. Nós não estamos servindo simplesmente a igreja, mas nós estamos servindo ao Senhor. Então, quando as pessoas servem a Deus na igreja de modo hipócrita, falsamente, elas serão tratadas pelo Senhor. E quando nós servimos a igreja, nós estamos servindo ao Senhor. Você lembra do que, né, o Senhor Jesus disse para Paulo, né, ainda era chamado de Saulo no caminho para Damasco? O Senhor Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo estava indo perseguir quem? A igreja. Então, quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Cristo. Quem serve a igreja está servindo a Cristo. Então, nós estamos aqui, irmãos, servindo a Cristo. Nós não podemos fazer como Ananias e Safira, retendo aquilo que é de Deus, como se estivéssemos aparentemente servindo integralmente ao Senhor, coisa que não é verdade. Isso não pode acontecer. Se existe algo que a gente está retendo, se existe algo que a gente está aparentemente falando uma coisa, mas não vivendo integralmente aquilo, nós precisamos nos arrepender, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, ajeitar a nossa vida, consertar o erro e dizer a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, que a partir de hoje eu possa viver de fato integralmente aquilo que o Senhor quer para nós. Longe de mim, Senhor Deus, aparentar para os meus irmãos aquilo que eu não estou vivendo, aquilo que eu não sou, aquilo que eu parcialmente estou vivendo. Longe de mim aparentar algo completo, integral, como que não sou, que não estou vivendo. Isso é muito sério, irmãos. Nós estamos servindo ao Senhor. E assim como Deus deu cabo de Ananias e Safira, Deus pode também, irmãos, chegar sobre mim, sobre você, né, e nos disciplinar. Porque nós não estamos servindo a homens, mas nós estamos servindo a Deus. E a gente deve viver a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida cristã. Nós não podemos reter do louvor aquilo que é dele. Nós não podemos reter da nossa missão aquilo que pertence a ele. Nós não podemos reter dos nossos esforços aquilo que pertence ao Senhor. Nós não podemos reter dos nossos talentos aquilo que pertence a ele. Nós não podemos reter nem mesmo dos nossos dízimos e ofertas aquilo que pertence ao Senhor. Como se estivéssemos aparentemente vivendo integralmente uma vida de talentos ao Senhor, uma vida de esforços ao Senhor, uma vida de caminhada cristã, de santidade ao Senhor, uma vida de dizimista e ofertante ao Senhor, como se essas coisas fossem integrais e não estão sendo integrais. Nós precisamos ser sinceros, e aquilo que não é integral, aquilo que não é completo em nossa vida, a gente precisa se arrepender a Deus, pedir perdão ao Senhor e dizer: Deus, conserta a minha vida, eu quero viver integralmente, completamente para ti. Eu não quero aparentar uma coisa e viver outra, Senhor.
Eu quero ser completo. Eu quero ser sincero. Eu quero ser real. E mesmo que eu esteja falhando em uma área, eu não quero, Senhor, aparentar que eu não estou falhando. Não quero. Eu quero pedir perdão a Ti e eu quero que o Senhor me conserte, trate comigo, trate com o meu coração, para que eu possa, então, não reter, mas liberar, viver completamente para o Senhor. A terceira e última verdade, irmãos, é o juízo de Deus contra os hipócritas. O texto diz, tanto no versículo 5 como no versículo 10, o juízo de Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo 10. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Tanto Ananias como Safira foram disciplinados por Deus. Deus manifestou ali o seu juízo contra a vida deles, e eles morreram. Há uma discussão, irmãos, dos teólogos acerca dessa disciplina ou desse juízo. Alguns afirmam que esse juízo é um juízo temporal, ou seja, apenas no tempo, no espaço, que eles ali morreram, mas que a alma deles havia sido salva. A mesma expressão utilizada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, em relação ao faltoso da igreja de Corinto, que estava vivendo em incesto, em imoralidade sexual, e Paulo então pede para que ele seja excluído da igreja, para que a alma seja salva. Então, alguns teólogos afirmam que o juízo aqui de Deus sobre Ananias e Safira é um juízo temporal. O corpo foi ali julgado para que a alma pudesse ser salva. Já outros afirmam que, de fato, Ananias e Safira foram julgados por Deus e a ira de Deus foi revelada sobre eles. Nós não podemos, irmãos, ter a consciência, a ciência de onde está Ananias e Safira, se no céu ou se no inferno. Nós não temos essa ciência da palavra de Deus. Se foi um juízo eterno ou um juízo temporal. No entanto, nós temos aqui ciência do juízo de Deus. Que Deus há de julgar vivos e mortos. E que aqueles que vivem na prática do pecado e aparentam uma vida santa serão julgados por Deus. E uma coisa, irmãos, que alguns teólogos estudiosos afirmam é melhor ser julgado e disciplinado por Deus nessa vida do que ser julgado e disciplinado eternamente por Deus na eternidade. O juízo de Deus chegará, seja nessa vida ou diante do Senhor na eternidade, mas chegará. Deus, irmãos, é um Deus santo, justo, e há de julgar vivos e mortos. Lembra, por exemplo, da palavra do apóstolo Paulo para Timóteo, dizendo: Timóteo, conjuro-te perante Deus, Cristo, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra. Meus irmãos, nós estamos vivendo sob o olhar de Deus. Nós estamos vivendo debaixo do olhar do Senhor, que é justo juiz, que é santo. E Ele há também, irmãos, de julgar as nossas vidas. Claro, todos aqueles que estão em Cristo já passaram do juízo, já vivem em novidade de vida. Mas nós vivemos, irmãos, de acordo com a palavra de Deus. Se porventura pecarmos contra o Senhor, precisamos nos arrepender do pecado e procurar viver para a glória do Senhor. No entanto, aqueles que vivem deliberadamente na prática do pecado, enganando a igreja, enganando os irmãos, enganando o povo de Deus, é importante aqui destacar: jamais vão enganar o Senhor. O Senhor tudo vê, o Senhor tudo conhece.
E no tempo certo o Senhor há de manifestar o seu juízo e a sua justiça contra aqueles que vivem deliberadamente na prática do pecado. Algo muito importante também, meus irmãos, para a nossa meditação, para a nossa reflexão, é que a nossa esperança não está no dinheiro, mas está no Senhor. Isso é uma aplicação para a nossa vida. A nossa esperança não está no dinheiro, mas está no Senhor. Porque eles retiveram parte daquilo que eles dariam. Eles falaram que iam dar, mas daquilo que eles iam dar, eles retiveram. Talvez a esperança de Ananias e Safira não estivesse no Senhor, mas estivesse aqui no dinheiro. E nós precisamos, irmãos, entender que a nossa confiança, a nossa esperança não está no dinheiro, mas está no Senhor. Amém? Está no Senhor. Um autor chamado Paulo Anglada, comentando esse texto, ele fala que a esperança da igreja, ela deve estar depositada na ação de Deus e em quem Deus é. Não nos recursos de Deus, não naquilo que o Senhor nos dá, mas naquilo que Deus é. Quem é Deus para nós? Ele é o Deus providente, Ele é o Deus gracioso, Ele é o Deus que cuida da nossa vida, Ele é o Deus que nos dá o pão de cada dia, jamais o Senhor nos faltará. É por isso que a nossa esperança, a nossa confiança não está no dinheiro, naquilo que temos, que possuímos, mas está unicamente no Senhor. A nossa esperança está em Deus. É por isso também que nós ofertamos, que nós dizimamos, irmãos, porque a nossa esperança está em Deus. Talvez alguém diga assim: Neita, pastor, eu recebo apenas um salário mínimo, eu recebo pouco, e eu ainda tenho que dizimar, eu ainda tenho que ofertar. E eu digo para você, irmãos, tem. Aquele que recebe mais, aquele que recebe menos, dizima com a mesma proporcionalidade. Quem ganha mais dá mais, quem ganha menos dá menos. Nós não podemos reter o nosso dízimo ao Senhor. Nós não podemos reter as nossas ofertas ao Senhor. Aquilo que é de Deus, irmãos, é de Deus. E a gente deve viver esperando nele e não esperando nos recursos que temos. A nossa esperança não está nos recursos que temos, mas a nossa esperança está em Deus. Amém? Está em Deus. Outro fator muito importante, meus irmãos, é que a nossa vida, ela deve ser vivenciada de modo integral para com o Senhor. É outra aplicação. A nossa vida deve ser entregue, completamente ao Senhor. Devemos viver de modo integral, completamente para Deus. Não devemos reter dos nossos talentos, dos nossos esforços, daquilo que Deus nos dá, como se estivéssemos vivendo integralmente. Não. A gente deve viver integralmente para Deus, completamente para o Senhor. Se isso não acontece, a gente deve se arrepender dos nossos pecados, pedir para que o Senhor tenha misericórdia e graça e conserte o nosso coração e repreenda todo o caminho mau no nosso coração, para que a gente possa viver integralmente, completamente para o Senhor. Amém? Então, a hipocrisia aqui, ela é revelada, né? A natureza dessa hipocrisia é apresentada, essa hipocrisia espiritual, ela é revelada, e o juízo de Deus é manifestado contra os hipócritas. Eu gostaria de concluir, irmãos, essa mensagem lendo com vocês esse texto. O apóstolo Paulo nos adverte: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e acrescenta: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus amado,